Quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e nós leremos os versos 13 a 21. Mateus 14, versos 13 a 21. A primeira multiplicação dos peixes. Texto bastante conhecido, que hoje foi o texto do meu devocional, e eu gostaria de compartilhar um pouco aquilo que Deus falou ao meu coração. Espero que abençoe a sua vida. Diz assim o texto: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades e o seguiram por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela, e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo às aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-lhes, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe disse: trazei-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Boa noite, Célia. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda também. Irmãos, este texto, como eu disse, é um texto bastante conhecido. Jesus opera, então, um verdadeiro milagre, onde 5 pães e 2 peixes são capazes de alimentar uma grande multidão. 5.000 homens, além de crianças e mulheres. Era verdadeiramente muita pessoa. Eu imagino que alguém com fome poderia facilmente comer quase que sozinho. Se fosse como eu, com certeza, 5 pães e 2 peixes. No entanto, estes foram capazes de alimentar com sobra milhares de pessoas. O contexto que está inserido esta passagem é o da morte de João Batista. Nós sabemos que João Batista anunciava Jesus, anunciava o perdão em Cristo Jesus. Isso incomodou Herodes, porque ele também foi confrontado por João Batista, que estava preso. E então, como quem atende a uma promessa que havia feito, Herodes manda decapitar João Batista. E Jesus, então, fica sabendo desta notícia, entra num barco, se afasta um pouco, depois ele volta para a terra e percebeu que grande multidão estava seguindo. Muitas pessoas estavam carentes de ouvir as palavras do Mestre. Muitas pessoas estavam interessadas em milagres, naquilo que Jesus podia fazer por elas. E quando viu aquela multidão, o texto nos diz, aqui o relato de Mateus, que Jesus viu aquela multidão e compadeceu-se delas, curando seus enfermos. Ocorre que as horas foram passando e a noite vinha caindo. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, o lugar onde nós estamos é deserto. Despede as multidões, peça-os para que eles vão embora, a fim de que eles possam comprar comida para si. E Jesus olha para eles e diz: isso não é necessário.
vocês mesmos podem alimentar a esta multidão. Eu fico imaginando o que deve ter passado no coração dos discípulos ao ouvir estas palavras de Jesus. Imagine você qual seria o seu sentimento ou a forma que você receberia estas palavras. E eles então disseram a Jesus: Mestre, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Como quem desejava dizer: o que nós temos mal dá para nós. E como o Senhor quer que nós alimentemos a multidão? Jesus então faz algo interessante. Ele diz: traga-os a mim. Eles então chegaram com 5 pães e 2 peixes. Aquilo que parecia muito pouco, aquilo que parecia insuficiente, aquilo que a ordem natural das coisas, a lógica, não podia explicar, foi transformado num grande milagre de provisão, ou da provisão de Deus. O texto nos diz que ao tomar aqueles alimentos, Jesus abençoa aqueles alimentos, parte os pães e pede que os discípulos distribua para a multidão. Como eu disse, esse é um texto bastante conhecido da maioria de nós. Um texto muito conhecido para mim. Mas hoje, ele tocou meu coração de uma forma diferente. Quando li esse texto, percebi na atitude de Jesus um ensinamento importante para a minha vida, para os dias que nós estamos vivendo. Nós temos tido que aprender nos últimos tempos a nos conformar com menos do que tínhamos há tempos atrás. Nós temos tido que aprender a nos privar de determinadas coisas que em outros momentos sobravam, mas que hoje é necessário cautela. Os dias são difíceis, o futuro, no que tange à economia, um tanto quanto nebuloso, e precisamos agir com atenção. E eu fiquei refletindo a respeito da atitude de Jesus, ao olhar para aquilo que diante das pessoas era muito pouco. Como Jesus reagiu àquilo que eles tinham naquele momento, isto é, aquilo que Deus providenciou para eles para aquele momento. E enquanto as pessoas, os discípulos próximos de Jesus, imagino que se outras pessoas vissem aquela cena, também ficariam estarrecidas. Como distribuir 5 pães e 2 peixes a milhares de pessoas? Isso é muito pouco. Nós estamos famintos. Isto é insuficiente. E ao invés de orar pedindo para que aqueles pães e peixes se multiplicassem e assim, de forma lógica, pudesse então atender às necessidades fisiológicas de alimento das pessoas, Jesus resolve abençoar aquilo que eles tinham. Ao invés de pedir mais e mais, Jesus resolve agradecer por aquilo que Deus tinha colocado para eles, preparado para eles naquela tarde. Sabe qual foi a lição que eu inferi de tudo isso? É que nós precisamos ser mais gratos por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós precisamos ser mais contentes. É necessário que haja um maior contentamento na nossa parte com aquilo que Deus tem nos suprido. Às vezes, ficamos valorizando aquilo que não temos, aquilo que gostaríamos de ter, em detrimento de nos esquecer, de agradecer aquilo que de fato temos. Sabe, eu me lembrei de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, que me fez refletir um pouco a respeito desta realidade. Havia um homem que era muito pobre. Muito pobre.
E ele então vivia dizendo: eu não me conformo em não ter um meio de locomoção. Andar a pé, para mim, é um sacrifício muito grande e eu não consigo mais conviver com esta realidade de ter que andar a pé todos os dias, quando os meus amigos têm carros, têm moto, têm várias formas de se locomover e eu aqui, andando a pé todos os dias. E aquele jovem se esforçou, ele se concentrou naquilo. Trabalhou e, com o suor do seu rosto, de forma lícita, comprou uma bicicleta, uma Caloi, isso mesmo. E ele então se alegrou com aquela bicicleta, porque agora, não mais a pé, ele poderia ir ao trabalho de bicicleta. E ele então ficou muito feliz, trouxe aquela bicicleta da loja andando, e ele chegou em casa para contar para os seus pais que ele tinha comprado então o seu primeiro meio de locomoção, e ele chegou ofegante em casa, todo suado, porque ele fez muita força para subir o morro, e ele demorou um pouco para perceber que os pais não estavam em casa. Ele encostou a bicicleta, deitou e dormiu. Ele estava cansado. No outro dia, quando ele acordou, o corpo dele doía, porque ele não estava acostumado a fazer tanta força com as pernas como ele havia feito no dia que ele comprou a bicicleta. E foi então que ele percebeu o seguinte: a bicicleta não é suficiente, porque ela requer de mim um esforço que os meus amigos não precisam fazer. E então, um dia depois de ter a sua Caloi, a sua bicicleta, objeto do seu esforço de trabalho, ele continuava triste. E ele deixou de usar a bicicleta, encostou num canto. Depois de um tempo, acabou vendendo e continuou a pé, trabalhando duramente, dia após dia, dioturnamente, para progredir, até que conseguiu. Comprou uma motocicleta. Uau! Agora não mais esforços físicos, agora não mais limitações de velocidade, porque ele estava motorizado. E ele ficou muito feliz com aquela conquista. No entanto, em dias de chuva, ele tinha que voltar a andar a pé. Porque se ele fosse de moto, ele molharia muito e chegaria no seu trabalho todo ensopado. E foi então que ele percebeu que a moto também não era suficiente. E ele ficou triste com aquilo, vendeu a moto, porque o seu alvo era um carro. E ele trabalhou, e ele conquistou o seu primeiro carro, e ele se encheu de alegria. Comprou o seu primeiro carro, um carro popular, bonito, novinho. Era um carro 1.0. E ele então percebeu que os seus amigos conseguiam chegar aos lugares no menor tempo, e ele sempre ficava para trás, e o seu carro não tinha os melhores acabamentos. E logo ele se entristeceu com esse carro. Vendeu o carro, comprou outro carro, vendeu, progrediu, até que ele comprou um belíssimo carro. Uma máquina de respeito, com muito trabalho. E ele então se viu alguém satisfeito. E andava acelerando pelas estradas, até que um dia algo aconteceu. Ele dormiu ao volante, aquele carro saiu da estrada, bateu numa árvore, e aquele jovem ficou paraplégico. Ele perdeu os movimentos das pernas, e agora ele estava fadado a viver o resto dos seus dias numa cadeira de roda. E foi então que, refletindo a respeito da sua vida, ele se lembrou do quanto ele deveria ter sido feliz pelo simples fato de ter as pernas para andar a pé. Sabe, muitas vezes nós valorizamos mais aquilo que nós não temos em detrimento daquilo que Deus tem colocado para nós. Jesus pegou aquilo que para muitos era insuficiente e agradeceu ao Deus, provedor de todas as coisas,
por aquilo que ele tinha naquele momento. E a partir disso, uma multidão foi alimentada. Pense você, aquilo que você tem, qual o sentimento que brota do seu coração com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu sei, pode ser que muitas vezes você tenha questionado, até mesmo pelo fato de não ter tudo o que você gostaria de ter. Eu sei, isso também já aconteceu comigo. Mas hoje, lendo esse texto, eu aprendi com Jesus que nós precisamos crer que tudo aquilo que efetivamente nós precisamos para o exato momento que nós vivemos, Deus há de nos conceder. Nem mais e nem menos. Por isso, olhe para a sua vida, para tudo que você tem e agradeça a Deus, porque Deus tem te dado muito mais do que você merece, embora seja muito menos do que você julgue precisar. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa reflexão possa te fazer, quem sabe, mudar a sua percepção a respeito de quem você é, ou quem sabe daquilo que você tem. Que você possa, assim como eu, a partir de hoje, ser mais grato pelo pouco, crendo que este pouco é tudo o que nós precisamos para hoje. Forte abraço para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, quero dar as boas-vindas para todos os irmãos e irmãs que chegaram depois, mais tarde um pouquinho. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos orar sim. Carminha pede oração pela Giovana. Vamos orar, oração pelo Herbert. Que Deus abençoe sim a vida e a família de vocês. Quero ver se tem mais algum pedido. Edir, peço oração pela minha saúde. Vamos orar sim, Edir, pelo Iclaí e pela Rosana. Vamos orar pela Edir e pela família. Mamãe também está pedindo oração aqui. Que Deus abençoe a nossa igreja. Vamos orar. É isso. Que Deus, então, abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estarei orando aqui por estes pedidos. Você, se tiver algum pedido de oração, coloque-os diante do Senhor. Façamos como Jesus. Sejamos gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Tá bom? Que Deus te abençoe. Quero convidar você para orarmos juntos nesse momento. Deus querido, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Obrigado, Deus, por todos os seus ensinamentos. Obrigado por Jesus e pelo seu ministério. Obrigado, Deus, por cada uma das palavras por Ele proferida, que penetram no nosso coração e mudam a nossa vida, a nossa percepção das coisas à nossa volta. Obrigado, Deus, pelo texto que lemos hoje, pela lição, ó Deus, que aprendemos neste texto. Que o Senhor, ó Deus, na ação do Teu Espírito, aplique a cada vida segundo a sua vontade. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor a vida da Carminha, do Herbert, do Gustavo, da Grazi, da Giovana. Ó Deus, que o Senhor abençoe essa família, assim como externado pela nossa irmã, que o Senhor, ó Deus, guarde a cada um o trabalho, vida espiritual. Que o Senhor, ó Deus, proteja cada um deles segundo a sua vontade, ó Deus, guardando-os em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor abençoe a sua igreja, aqui em Eriado, ó Deus, a nossa igreja, bem como os demais irmãos de outras denominações, que a mão do Senhor seja sobre todos eles. Peço a Deus pela vida do Edir, a sua saúde, do Iclaí, da Rosana, que o Senhor, ó Deus, guarde a cada um deles. Que o Senhor, ó Deus, amenize as dores, que o Senhor, ó Deus, abençoe o tratamento, que o Senhor, ó Pai, possa guardar os teus filhos. Peço, Deus querido, que o Senhor nos conceda um final de terça-feira abençoado e guardado pelo Senhor. Que essa palavra, Deus, possa
produzir frutos para a glória do seu nome dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer tê-lo aqui no momento da nossa transmissão, e a você que nos assiste depois, forte abraço para você. Se você não é inscrito no canal, peço para que você, ao terminar essa transmissão, esse vídeo, clique no botão de se inscrever. Mais de 60% das pessoas que assistem o Café com Bíblia não são inscritas. A sua inscrição é importante para nós. Isso nos ajuda com que o YouTube entenda que os nossos vídeos são relevantes e ele entregue esses vídeos para mais e mais pessoas. Eu conto com a sua ajuda, com a sua oração, com a sua inscrição. Forte abraço para você, um beijo no coração e, é claro, como sempre, um ótimo Café com Bíblia para todos nós.